E deixa eu ver como é que tá no celular. Eu vou desativar a minha câmera. Acho que tá até... Estão me ouvindo? Sim, professor. Meu Sim. celular fechou a tela. Beleza. Opa, beleza. Meu celular fechou a tela aqui. Eu pensei que tinha caído minha conexão. Deixa eu ingressar novamente aqui. Acho que é essa tela. Tá. Eu vou desativar minha câmera, porque disseram para mim que quando eu desativo minha câmera, a qualidade de transmissão de dados melhora. Então, vamos tentar fazer isso. Estou aqui, tomara que não tenha dado. Tá certo. E vamos ver se a nossa reunião está sendo gravada. Pronto, está sendo gravada, maravilha. Então, como a gente conversou ontem, hoje a gente vai trabalhar com o SolidWorks. Acredito que vocês já tiveram contato com esse software. O meu SolidWorks ele é bem antigo, é o 2013, mas funciona. Nós já estamos em 2020, foi a última versão que eu consegui aí. Na verdade, eu não, né? A última versão que eu consegui instalar aqui, não fui mais de atrás, porque quanto mais recente for a versão, mais pesado fica e o computador tem que ser cada vez melhor. Então, assim, parei no 2013 porque, na verdade, eu quase não mexo em casa, mas durante o dia mesmo. Então, eu vou criar uma nova peça e vou dar um OK. Eu venho em plano frontal, clico no plano frontal e dou um esboço. Ou você pode ir por outro atalho também. Você pode vir aqui na guia esboço, clica nela, aí vai aparecer a opção do lado esquerdo ali, esboço. Então, clica no esboço, aí ele vai pedir qual plano que você quer fazer o esboço. Então, o esboço é no plano frontal. Então, eu vou desenhar um retângulo, um quadrado aqui, vou clicar no quadradinho, vou vir aqui no centro, né, que seria o nosso ponto zero, clicar uma vez, arrastar e clicar de novo. Aí a gente tem a opção aqui em cima do lado esquerdo de dimensão inteligente. Então essa dimensão inteligente, você pode clicar nela, clicar na linha e colocar um valor para essa linha. Então essa linha pode ter um valor que você queira aí. Vamos colocar 125 milímetros. E clicar na outra linha, também colocar um valor, colocar de 125 milímetros. Então eu criei um quadrado com 125 por 125. E agora eu posso criar uma espessura para esse quadrado. Então eu pressiono ESC uma vez, ele sai do comando de dimensão inteligente. Eu vou na opção da guia de recursos e vou em ressalto base extrusão, extrudado, né? Quando eu clico ali, ele já vai dar uma espessura para o meu bloco. Então eu vou inverter o lado aqui, ó, inverter direção, na seta aparece inverter direção, e vou colocar uma profundidade, vou colocar 60 milímetros. E OK. Depois tem uma opção aqui no canto direito da tela para você confirmar. Então você dá um confirmar. Pronto. Então criei um bloco maciço, ele está inteiro, né, maciço, com 125 por 125 e uma espessura aí de 60 milímetros. Agora eu quero fazer uma usinagem, ou, na verdade nós vamos fazer essa usinagem, mas na verdade aqui para mim eu vou ter que criar um corte, então eu vou ter que tirar material desse bloco agora. Então eu vou clicar na face mais alta desse bloco,
Eu vou lá em esboço. E daí eu vou na opção esboço. Na guia esboço, opção esboço. Então ele vai fazer o quê? Quando eu crio um novo esboço, eu estou dizendo que eu quero desenhar alguma coisa naquela face. É como se eu estivesse pegando e dizendo assim que eu vou fazer um desenho em cima de uma superfície. Então eu vou fazer um desenho aí qualquer, sei lá, vamos fazer um desenho quadrado, né? Vou pegar lá o quadradinho de novo e vou clicar no centro e vou arrastar e vou clicar de novo. Agora eu vou lá na dimensão inteligente novamente e vou dar uma medida para esse esboço, para esse desenho que eu estou fazendo. Vou deixar com 70. Dá um Enter para confirmar. Aí você clica na outra linha. Confirma. E eu vou arredondar esses cantos aqui. Vou arredondar para um diâmetro e vamos usar uma ferramenta para usinar com um determinado diâmetro. Então vamos usar uma ferramenta de 16, vou colocar um raio de 8, esses cantos. 8, 8, 8 e 8. E vou dar um OK. Agora, ao invés de eu vou confirmar aqui no botão verde, né? Antes, confirma aqui e sai do esboço. Quando aparece aquela opção lá, é a opção de sair do esboço. Então você clica mais uma vez, o desenho está feito, está ali. Agora eu vou em recursos e ao invés de eu adicionar material, fazer um ressalto base extrudado, eu vou cortar. Eu vou fazer um corte por extrusão. Então eu vou remover material. Ele corta o modelo em relação àquele perfil de desenho que eu fiz. Eu vou clicar uma vez e vou clicar no meu esboço. Ao invés de ele estar colocando material, então ele está removendo. Agora eu vou dar uma profundidade de 25 milímetros. Então, 25 tá bom. E dou um OK no verdinho lá em cima. Então a minha peça ela ficou com um corte ali. Existem outras formas de você estar desenhando essa peça. Você poderia fazer de uma outra forma. Primeiro criaria uma extrusão até determinada altura, depois faria um outro esboço. Mas assim, essa é uma forma mais simples, né? Então, certo, fizemos a nossa peça quadrada com um rebaixo quadrado. Agora eu vou salvar ela. Vou salvar. Vamos salvar aqui na área de trabalho, né? Favoritos, área de trabalho. Vamos colocar aqui como 7 do 7, essa 1. Vou colocar 07071. Salvar. Agora eu vou salvar como um outro formato que o nosso Edcam vai ler. Então eu vou lá em salvar como. Como que funciona o Edcam com o SolidWorks? O Edcam e o SolidWorks, se eles tiverem a mesma versão, tipo, por exemplo, assim, se o SolidWorks for SolidWorks 2020 e o Edcam for o Edcam 2020, o próprio desenho direto dentro do SolidWorks vai ser lido pelo Edcam. Então, um programa vai conversar com o outro. Mas, se eu tiver um com versão mais futura do que a outra, por exemplo, assim, se o meu SolidWorks for 2020 e o meu Edcam for 2019, o meu Edcam não vai conseguir ler essa peça, porque ele tem que estar na mesma versão. Então eu tenho que salvar num formato que seja um formato meio que, digamos assim, universal. Então eu vou salvar num formato que tanto o SolidWorks quanto o Edcam conseguem ler. Então eu vou salvar como e vou dar uma versão aqui, ó, em tipo. Vou salvar como parasólido. Tá? Parasólid, ele tem um asterisco e um XT. Então é essa opção aqui que eu vou usar
e ele é sólido, né? Então o nosso EdCam vai estar entendendo essa peça aqui. E vou dar um salvar. Então, se eu desenhar num SolidWorks, por exemplo, 2018, e meu EdCam for 2019, ele vai ler, porque a versão do SolidWorks é anterior. Então, a versão do desenho vai ser lida pelo EdCam 2019. Só que se eu tenho um SolidWorks 2019 e um EdCam 2020, eles não conversam. O meu EdCam, não, acho que eu nem sei qual que é a versão, mas eles... Deixa eu ver aqui. Vamos ver em propriedades. Versão. Aqui. Sei que eles não são compatíveis. Acho que essa versão do meu EdCam é futura em relação ao SolidWorks 2013. Não dá para mim saber por aqui. Mas Desculpa o tudo bem. atraso aí, professor. Oi? Desculpa o atraso aí. Opa, tranquilo? Então vamos lá. Eu já desenhei a peça então no SolidWorks, já salvei ela em formato para EdCam, mas eu vou fazer um arquivo 2D para nós estarmos usinando aqui primeiro. Então a gente vai fazer uma usinagem nessa máquina e depois a gente vai lá para o EdCam. Então a gente vai vir aqui no arquivo novo, né? Como a peça já está aberta ali, a gente tem a opção aqui, ó, criar desenho a partir de uma peça ou de uma montagem. Vou esperar abrir aí para vocês, que não abriu. Deixa eu ver. Ah, tá lá já. Então a gente vai criar a peça a partir de um desenho, a partir de uma peça ou de uma montagem. No caso, é essa peça que está aberta na tela. Vou pegar uma folha qualquer aqui, uma A3 mesmo. Vou dar um OK. Jogamos então uma vista para cá. Dá um OK. Aqui nas guias eu tenho a opção de fazer um corte nessa peça. Então eu tenho vista de seção. Posso clicar nessa vista de seção, vir até aqui na minha peça, clicar num vértice, ela vai cortar essa peça e eu jogo para uma lateral do desenho. Então ela automaticamente já vai estar ali. Eu vou dar uma alterada na escala desse desenho para ele ficar um pouco maior na tela. Vou colocar a escala de 1 para 1. Aí. Sei que eu posso deletar. Agora eu vou dar, então, anotação. Eu tenho dimensão inteligente. Essa dimensão inteligente aqui, ela não vai dar dimensão, ela não vai mudar a minha peça. Ela simplesmente vai dar a medida do desenho. Então, eu vou clicar numa linha, clicar na outra, e ela vai me dar a medida lá. A medida é 70. A outra medida é 70. E o raio de canto é 8. E a profundidade no outro desenho ali, 25. Então, a gente tem uma peça, né? Vou pegar as dimensões externas, então, da peça. 125, 125, e a altura total dela, 60. Agora, eu vou salvar essa peça como PDF. Então, eu vou salvar como? Escolho aqui em tipo, a opção PDF. E salvar. Acho que já salvou, vou minimizar aqui. Abrir com Adobe. Parece que está querendo dar uma chuva aí, pessoal. Está chovendo por aí em algum lugar? Vocês estejam assistindo? Aqui ainda não. Ainda não?
Aqui chegar a tá, acabar a eletricidade. aqui Aqui no tá Santa Tá Cruz, chovendo aí? aqui no Santa Cruz tá chovendo. Tá vendo da Tá chuva chovendo aí? pra Aqui não tá Tá chovendo. Se Ô, acabar a louco, Nereu. eletricidade. Se acabar Que a começou as eletricidade, garoinhas, mas já parou. já parou também. Vai pra fora, você não tá dentro de casa, como você vai ver, Eduardo? Vou dar um zoom aqui. Então, Aqui não tá a nossa chovendo, mas peça- tá pingando, viu? Já tomei um copo. Oh, meu Deus do céu. Chuva lá fora e pinga aí dentro. Ah, é assim, então. Tem que prevenir pro corona, tem que imunizar por dentro também, professor. Tá certo. Deixa eu ver aqui o que nós temos, então. Beleza. Nosso PDF, cadê nosso PDF? Tá aqui. Então, nosso PDF ali tem 125 por 125. Um rebaixo interno ali de 70 por 70, com um raio de 8 no canto. Então, nossa ferramenta aí, ó, no máximo 16. Porque tem que ficar um raio de 8. Beleza. Então, agora, vamos lá no nosso SS-CNC, tentar fazer essa usinagem aí. Desativo o botão de emergência. Ativa a edição de programa. Vamos fechar a porta primeiro, né? Agora vamos referenciar o meu eixo Z, Y, X e quarto eixo. Exibir. Vou clicar na opção mostrar máquina para ela assumir. Vamos colocar a peça lá então. Aqui eu vou deixar 0. Aqui eu vou deixar com 125, que é a medida lá da nossa peça. Aqui é 125 também. E aqui é 60, se não me engano. Substituir a peça ser usinada e dar OK. Vamos lá ver se é isso aí mesmo. 125, 125 e 60. Então a nossa peça está certa. Nosso bloco tá certo. Agora eu vou colocar uma ferramenta. Vamos colocar uma ferramenta aí de 16. Vou diminuir esse comprimento aí para 100. Vou dizer que ela é de metal duro. Eu vou dar um OK. Adicionar a ferramenta à posição 1. E OK. Agora eu vou mudar aqui, ó, e vou ir lá em grampo, mas na verdade não haveria necessidade, porque a gente não vai usinar por fora, vai usinar só por dentro hoje. Vamos lá em grampo, vamos pegar mesa de fixação, vamos pegar a mesma de ontem, com 2 garras, vamos dar um OK. Agora eu tenho que ir lá em IDI e chamar minha ferramenta 1 para mim poder zerar ela. Então vamos lá. A terceira opção ali. Essa aqui é a opção do MDI, né, na mãozinha. Aí você vai em prog. MDI. Vamos chamar a ferramenta 1. E01. Qual que é o M que chama a ferramenta, Jocelyn?
M28. Oh, meu Deus. É M6, ó. M28 era no torno. E um M6, ciclo start. Ciclo start, esse botãozinho aqui. Virou, chamou, já tá lá na posição. Vamos fazer o quê? Vamos posicionar no posicionamento rápido no centro da peça. Vamos dar um OK. Então, ela já posicionou a nossa ferramenta lá. Vamos lá em Offset. Work, que é o trabalho, né? Então, é a nossa peça de trabalho, que no caso é o 0 peça, é o G54, G55. Vamos colocar no G54. Então, o G54 está aqui, ó. Vamos descer até lá. Vamos digitar no X0, medir, que é a measure em inglês aqui, né? A gente desce mais um, que é o Y. Digita Y0, medir. Depois a gente vai em Z, coloca 0, input. Clica para a seta para a esquerda. Offset. Vai abrir a tabelas de ferramentas que a gente trabalhou ontem. Então a gente vai digitar aqui Z0, C input. Aí ele vai alterar o valor lá em cima e teoricamente já é para estar zerado essa ferramenta na face da peça. Essas outras duas eu não vou mudar porque a gente não vai mexer com outras ferramentas. Vou afastar minha ferramenta para cima novamente. E agora a gente vai criar aquele programa com subprograma lá de ontem. Sempre bato nessa emergência. Vamos com calma. Beleza. Então a gente vai em edição. Prog. Diretório. Vamos criar o 9028 e o 9029. Então é O 9028. Insert. Já abriu o nosso programa. Qual que é o 0 peça? Alguém lembra? Alguém chuta? Qual que é o meu G que diz qual que é o meu 0 peça? Tem que chamar aí qual que é o 0 peça antes de criar o meu programa dali para baixo. Ninguém quer tentar? Então, vou colocar aqui G54. Então, eu tenho que dizer ali no meu programa que eu estou usando o G54, que é o meu 0 peça. G54. Se eu tivesse duas peças presas em cima dessa mesa aqui, poderia ter uma peça presa no G54 e outra peça presa no G55. Como eu só tenho uma, zerei no G54, então essa aqui é no G54. Tenho que chamar então a ferramenta 1, P01M6. Lá na tabela, então, eu vou colocar a geometria aqui, ó, diâmetro, vou colocar aqui 16. Chamei a ferramenta 1, né? P01, só que aqui é M6, não é 06, tá? É P01, M06. Pronto. Agora eu tenho que compensar a altura da ferramenta 1. Então é G43, H1, Z50. Eu tenho que falar que eu quero trabalhar em coordenada absoluta. Então eu vou trabalhar com G90, trabalhar em milímetro, G21.
Então, aqui eu disse para ela qual que é o meu zero peça, qual que é a ferramenta que eu quero que ela use, qual que é a compensação de altura da ferramenta, que eu quero trabalhar em coordenada absoluta e que eu quero trabalhar em milímetro. Agora eu vou posicionar ela em G0, X0, Y0. Tem que posicionar ela, então, bem devagar, agora aproximado, né, em Z0. Então, vamos lá posicioná-la em Z0. G01, que é coordenada com avanço controlado. Z0, F de 2500. F de 2500, mas esse aqui, como é o potenciômetro do avanço, eu ainda consigo... Esse cara aqui de baixo, embaixo do botão de emergência, é o botão do avanço controlado. Então, eu posso diminuir de 2.500 aqui, posso jogar para até 50, 25, 15% desse valor. Então, esse aqui é o botão que controla o avanço em relação ao G01. O G0 é o avanço máximo, não tenho como controlar. Dependendo da máquina também. Tem máquina que controla, tem máquina que não. Tem máquina que tem um potenciômetro só para o G0, tem uma só para o G1. Você consegue fazer essa dosagem aí. Então varia de máquina para máquina. Agora eu tenho que chamar o meu subprograma. Então eu vou criar ele. Vai ser o 9029. Então lá no 9029 ele vai ter que incrementar, deslocar para a direita, fazer a usinagem do desbaste, vai criar ali o quadrado que a gente vai tirar lá no PDF. Cadê o nosso PDF? Está aqui. Então a gente vai ter que incrementar aí um valor e deslocar ele para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, voltar ele para a posição inicial e ir abrindo até fechar a medida de 70 por 70, que é a medida final que a gente vai precisar ter com um raio de 8. Como a nossa ferramenta tem um diâmetro de 16, automaticamente já vai ter um raio de 8, né, nesse canto ali. Então não vai ficar um canto vivo, porque a nossa ferramenta ela é redonda. Então, voltando lá, eu vou chamar o meu subprograma O9029. O que chama subprograma, rapaziada? Me ajudem aí. Qual que é o comando de chamada de subprograma que a gente viu ontem? Dá tudo aí. M3, Ninguém senhor? Não, lembra né? de nada, né? Não, M3 liga M3 a é ferramenta. Chamada de subprograma. Já que você me lembrou do M3, que eu tinha esquecido, eu vou vir aqui antes de... Tem um cara da turma que não está conseguindo conectar. Vamos ver se eu consigo ajudar ele. Aguenta aí, galera. Vou tentar criar um novo link aqui, mas esses dias aí já não deu muito certo. Copiado. Vamos lá. Colar. É difícil. Não tá aparecendo imagem para mim. Ah, foi resolvido, José? Não sei se o Eduardo tá aí online. Deixa eu ver. Foi sim, professor. Foi resolvido. Foi resolvido? Então tem um cara que não tá conseguindo conectar aqui, que é o Lucas Silva. Eu tenho que mandar o link de volta, igual ontem também tava com problema, daí mandou o link e deu certo. Vou tentar pegar e copiar aqui de novo. Vamos ver se aparece aqui. Copiar link. Vamos ver se vai lá. Tem uma outra opção de criar link, que é aqui em cima, dentro dessa opção aqui.
Vamos ver se deu certo. Não falou nada. Lucas, deu certo, Lucas? Conseguiu logar? Se você conseguir, você avisa nós. Estamos em 14. Opa, rendeu hoje. Tá, então voltando de volta para trás, outra vez, de novo. Eu esqueci de colocar um M3 aqui, então a gente vai colocar um M3 e um RPM. Vamos colocar um 2500 de RPM aqui. Opa, esse H não existe, aí óbvio, certo. Então, ligou a ferramenta, vai posicionar em X0, Y0, vai encostar em Z0 e tem que chamar o subprograma, é o M98. Ontem a gente fez várias vezes o M98 aí. M98 é o nome do programa. O programa vai ser o O9029. 9029. E ó, insert. Depois que ele terminou, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um G90 para confirmar a coordenada absoluta. Vou dar um G0. Um G0, Z50, confirmar que ele afaste. Então ele, com coordenada absoluta, ele afastou, para mim ter certeza que ele não vai colidir em nada. E vou dar uma M-trim. Deu certo. Beleza, então. Lucas está logado, maravilha. É Lucas, né? Opa. Mandaram um áudio aqui e não consegui escutar. O Lucas falou que deu certo, beleza. Voltando lá, então, agora eu tenho que ir lá em programa, diretório, e tenho que criar o O9029. Dentro do O9029, então, como a gente já fez todo... Vocês estão me ouvindo, galera? Tá tranquilo? Sim. Sim. Então, beleza. Então, lá dentro do subprograma 9029, maravilha. Meu vizinho começou a escutar funk aqui para acabar. Nada contra, né? Mas fazer o quê? Mas reparte com nós aí, professor. Ainda bem que vocês não estão ouvindo. Então, dentro do subprograma, como no primeiro programa eu já fiz toda aquela parte de chamada de ferramenta, exceção de altura, a gente já encostou lá em Z0. A partir daqui a gente vai incrementar. Então eu vou dar um G91 para incrementar. Vou colocar um G01, que é controlado, e vou colocar uma profundidade aqui de -5 em Z, e vou colocar um avanço aí de 1000 milímetros por minuto. Então ele vai entrar para dentro da peça 5 milímetros, e agora eu vou voltar para a coordenada absoluta. 90. Agora eu vou dar um G01 e vou deslocar para a direita. Para mim deslocar para a direita, eu tenho que deslocar aí no máximo 8 milímetros por vez, porque a minha ferramenta tem 16. Então eu vou deslocar 8 milímetros. G01, X8. Vou deslocar 8 no passo inicial, depois a gente vê o que vai acontecer se a gente deslocar mais ou menos. Então vai ser 8, X16, 16 com mais 8 dá quanto? Vai dar 24. 24 com 8 vai dar 32. E a metade daquela medida que a gente tem lá do PDF, cadê o nosso PDF? Aqui. A metade de 70 é 35. Então, a coordenada máxima que a gente vai poder ter é x mais 35 e y mais 35. Então, ele vai a x mais 8, y0, né? Depois vai a x16, depois vai a x24, x32 e, por último, x35. Como é um quadrado, as coordenadas vão ser simétricas, tanto para x quanto para y. Voltando lá no nosso programa, então, eu vou colocar aqui, então, G01.
Deixa eu atualizar para vocês aí. Então, vou colocar um G01, né? X8, Y0. E um avanço. Ok. Na linha de baixo, eu vou colocar um G1, ou G01, X8, Y8. Na linha de baixo, eu vou colocar um X-8, Y8. Então, ele foi para a esquerda. Então, ele foi para a direita. Aí, depois, ele subiu, né? Para X mais, Y mais. Agora, ele foi para a esquerda, X menos, Y mais. Agora, ele tem que descer. Então, é G01, X menos 8, Y menos 8. E agora ele tem que ir para a direita. X8, Y menos 8. F. Então ele foi para a direita, subiu, foi para a esquerda, desceu, foi para a direita. Agora ele tem que voltar a Y0. Então é G01, X8, Y0. Pronto. Depois que ele voltou para X8, Y0, ele tem que ir a X16. Então vai a X16, né? Porque é 8 mais 8 é 16. Agora ele vai a G01, X16, Y16. Ele foi para o segundo vértice. Agora ele tem que sair daqui e ir para X menos 16. Depois ele tem que ir para Y menos 16. X menos 16, Y menos 16. F 2500. Mais um G01. X16, Y menos 16. Então agora ele foi para a direita. Então ele foi para a direita, na linha do X16. Depois ele subiu em Y, para Y mais 16. Foi para a esquerda com X menos 16. Depois ele foi para baixo com Y menos 16. E foi para a direita de novo com X mais 16. Depois dessa linha, ele tem que ir a X24. A gente vai colocar um G01, X24, Y. Na verdade, ele tem que primeiro ir para Y0. Então, vamos lá para X16, Y0. Voltou ao ponto zero ali em Y. Agora ele vai a G01, X24, Y0. Na linha de baixo, faltou um avanço aqui, né? F 2500. Inserir. Então, aqui eu estou abrindo as coordenadas de 8 em 8 milímetros. Aqui foi a segundo passo que ele deu. Vamos dar um executar aqui só para ver que linha que ele vai formar lá em cima da peça. Então, ele já formou algumas linhas lá em cima da peça. Então, ele foi lá em X0, Y0, foi nas coordenadas e agora ele foi para X24, Y0. Se eu vier aqui no programa e der continuidade, G01, X24, Y24. G01, X menos 24, Y24. Ele vai criando as linhas ali onde ele vai se deslocando.
Então, eu vou clicar em executar. Então, a linha vermelha que está ali, ela vai vir para baixo, que é o movimento que a ferramenta vai fazer lá, ó. Então, veio para baixo aqui. Agora, eu vou para x mais 24, y menos 24. G01, x24, y menos 24. Vou clicar aqui de novo, ele vai vir com a linha vermelha para a direita. Agora eu tenho que posicionar, então, em y0, que é aquele ponto ali. Então, eu vou lá no programa, vou mandar x24, y0. Falta um avanço. Ok. Se eu colocar em executar aqui, se eu clicar em executar, ele vai mostrar a linha subindo até y0. Voltou y0. Agora eu tenho que abrir de novo para x32 e fazer o percurso todo de novo, novamente. Então vamos lá. G01, x32, y0. Se eu clicar aqui, vocês já vão ver a linha abrindo de novo lá, novamente. Agora tem que mandar para x32 e y32. Voltando lá, então vocês vão ver a linha subindo nas coordenadas lá no desenho. Dando sequência no percurso. G01, x menos 32, y 32. Agora nossa linha vai para o lado esquerdo lá. Voltando lá. G01, x menos 32 e y menos 32. Agora a nossa ferramenta vai descer. Se vocês olharem lá no desenho lá que a linha está fazendo vermelho, vai descer para o lado de baixo da nossa usinagem novamente. Voltando lá na edição. Vai para x mais 32 agora. Y menos 32. F2500. Voltando lá, então, a linha já vai para o lado direito da nossa usinagem. Voltando para a edição. G01, x32, y0. Agora a linha volta para o y0. E agora falta o percurso do x35, que seria a última coordenada lá do nosso PDF. Como nossa peça tem 70 por 70, as coordenadas máximas ali são 35 em x e 35 em y. Então vamos finalizar com esse último percurso. G01, x35, y0.
G01, X35, Y35. G01, X menos 35, Y35. Um avanço. G01, X menos 35, Y menos 35. Agora, G01, X35, Y menos 35. Então, foi para o lado direito. Ok. E agora vai para G01, X35, Y0. E por último, vou mandar retornar a X0 e Y0. Então, G01, X0, Y0. Então, finalizou ali o percurso. Foi meio grande, porque a nossa ferramenta que nós usamos foi uma ferramenta um tanto quanto pequena. E vou dar um fim de subprograma. Qual que é o M que dá um fim de subprograma? Se o M98 é chamada de subprograma, qual que é o M que finaliza o subprograma? Nós vamos no- 97. Ainda mais. 99? Isso. M99 é fim de subprograma. Então vamos voltar lá para o nosso programa 9028, né? Então, a gente vai em diretório, ó, 9028, aperta para direita e ele vai abrir. Vamos em executar e vamos ver o que ele vai aparecer aqui na tela para nós. Como agora tem compensação de altura, então tá aqui o nosso percurso na profundidade de 5 milímetros já dentro da peça. Agora eu tenho que fazer as repetições até chegar na profundidade que nós precisamos lá, que são de 25 milímetros. Então, como são 5 milímetros de incremento por passe, eu tenho que repetir o M98 quantas vezes? Alguém chuta aí? 4 vezes? 5 vezes 4 é quanto? 25. 5 vezes 4 é 25? Ah, não, é 20, professor. Então, quantas vezes eu tenho que repetir para mim chegar na profundidade de 25 milímetros? 20. Ó, eu vou tirar 5 milímetros por vez. Então, a primeira vez eu vou tirar 5, a segunda eu vou tirar mais 5, a terceira eu vou tirar mais 5, a quarta eu vou tirar mais 5 e a quinta eu vou tirar mais 5. Quantas vezes eu preciso repetir o subprograma, que vai tirar 5 milímetros por vez, para fechar 25? 5, 10, 15, isso. Então não é 4 nem 30, é 5 vezes. Então eu vou repetir M98 aqui por 5 vezes. É P9029. P9029, alterar. M98, P9029. M98, P9029. Então já foram 4. M98, P9029. Fechou 5. Agora vamos clicar no botão executar aqui e vamos ver as linhas, como é que vão ficar lá dentro da nossa peça. Parece que travou. Agora foi. Agora atualizou. Então, cada vez que repete, tira 5 milímetros. Vocês podem ver as 5 camadinhas ali do nosso percurso. Então, agora vamos executar o programa. Vamos colocar em visualizar tela cheia. Só que tem que dar o ciclo start primeiro.
Tá difícil. Vou resetar e começar do zero a simulação. Vamos colocar aqui, vamos dar um reset. Vamos afastar a nossa ferramenta. Vamos trocar a nossa peça. Então, ok. Trocou. Vamos ver como é que vai ficar em tela cheia agora. Ok. Então, vamos dar agora um executar e um ciclo start. Troquei a peça, vou ter que zerar a ferramenta de novo. Então, vamos lá. Posicionamento rápido. Ok. Top 7. D0. Sem input. Ele já estava direto dentro do subprograma. Então, a gente vai ter que voltar lá em diretório, né? Programa. Cadê o diretório? Cadê? Editar. Diretório. O9028. O9028. Para a direita. Agora clique em executar. Vamos dar um ciclo start e tela cheia. Cadê? Pena que ele corta aí, porque ele simula bem certinho aqui. Ele não simula picando, cortando a imagem, igual tá simulando na tela de vocês. Todo mundo acompanhando aí a linha de raciocínio? Tranquilo? Tranquilo. Sim, de boa. Tá bom. Vou pedir para vocês fazerem a pecinha, então. Ai, ai, ai. No caderno, aí você tira uma foto e manda para mim. Tá louco, professor? Eu não. Não é o torneiro que tem aí, não tá se... Não parpite? Tá se Imagina nós. localizando. E, ó, acompanhar tá fácil, difícil é fazer igual. Verdade. professor Acompanhar manda- coisa boa. Fazer. Ô, professor, se você mandar nós pegar uma enxadeira, uma talhadeira, uma marreta, daí faz. É mesmo? Não, mas tem que aprender a fazer também, né? Ah, então a gente fez Torneio, esse programa aqui. torneio só Ah, aparece no você- final. Só aparece no final, né? Só para dar o feedback, quem diz outro. A gente fez esse programa aqui dessa forma, nesse software aí, né? A gente fez na unha, né? Que é um programa simples, é um programa de uma peça com usinagem, digamos assim, quadrada, ou redonda, ou triangular, é simples de fazer. A gente vai tentar simular aqui daqui a pouco alguma coisa. Oi? Prossiga? Travou? Fala, meu amigo Nereu. Nereu ia falar e parou. Ele é vergonhado. É mesmo? A internet dele cortou lá, não deixou ele falar. Ele é vergonhado, Juscelito? Pelo jeito. Eu vou ter que ir embora mais cedo. Começou uma chuvona agora aqui, rapaz do céu. Não tá dando para ouvir. Certo, Não. então a gente fez aí, ó. Aqui começou a dar umas gotinhas aí, mas já parou. Começou a chover feio aqui de novo. Ixi, Manda chover pra Cascavel. imagina o tanto de feio que não vai ter quando começar a chover feio, daqui a pouco vai estar com a calha cheia de feio. Daqui a pouco acaba a luz no Litoeste. O Leonildo sai do ar. Ô, louco, cara, não é Santa Cruz aqui não, rapaz. Certo, então, galera. Então a gente fez esse nosso programa no nosso simulador
Bem simples aí, tranquilo. Agora vamos abrir essa mesma peça que a gente salvou lá naquele formato dentro do outro software lá, que é o Edcam. Vamos ver se a gente consegue usinar ela lá dentro. Esse é o meu 2010, tá vendo? Então, essa é a versão. Por isso que ele não lê os desenhos aí do SolidWorks. Tem que ser direto, porque o meu SolidWorks é 2013, né? E a versão do Edcam 2010, é uma versão antes do desenho. Pronto. Então, essa daqui é a primeira tela do programa. Essa é a primeira tela. Então, aqui embaixo aqui tem um atalhozinho que você clica e ele te dá as opções de vistas. Ó. Top é superior, front é frontal, right é vista plano direito, left é plano esquerdo, bottom é atrás e back acho que é embaixo. Aí tem a isométrica e entre outras. Esse ponto que tem no centro da tela aqui, então é o nosso zero peça. É através desse cara aí que a nossa ferramenta vai se deslocar. Então você tem que posicionar o centro da tua usinagem que você vai usinar em relação a esse ponto ali. Então lá na tua máquina, se você achou o centro da tua peça, o teu G54, tá, teu zero peça, no vértice do caso, né, que seria no canto, na extremidade, você tem que posicionar a tua peça aqui dentro do Solid, dentro do software, né, no mesmo ponto em que você vai usinar lá dentro da máquina, para ela se localizar. E não pode ser deslocado. Se ficar deslocado, dá erro na usinagem. Não fica igual deveria ser. Então eu vou estar aqui clicando no botão abrir, né? Que é o envelopinho ali, abrir, e vou buscar aquela nossa peça com aquele valor de 07071, que está na área de trabalho. Então está aqui, ó, 07071, e vou dar um abrir. No caso, a minha peça, como eu desenhei dentro do SolidWorks, já no centro, que no caso seria o mesmo centro lá do centro do desenho, e posicionei ele lá dentro do meu desenho, lá no SolidWorks, já no centro, então a minha peça ela já vem aqui para dentro, já no mesmo centro. Depois vamos fazer mais uma peça com esse ponto deslocado. Aí a gente vai posicionar. Certo? Tranquilo até aí? Então abriu aí o desenho dentro do software. Aqui tem algumas opções de tombamento, alinhar o corpo para a usinagem, né? Então você tem o tombamento. Ó, o Francisco tá dizendo que não está conseguindo acessar aqui. Esse é o Francisco, é um polêmico. Não conseguiu acessar, né? Então a gente tem as opções aqui de extrair geometrias, extrair linhas, extrair vértices. Então isso aqui eu uso para mim criar um percurso aonde é que eu quero fazer a usinagem. Então eu posso pegar, vir aqui, geometria, e clicar, por exemplo, nessa aresta que ficou amarela, e ela vai se transformar em uma linha para mim poder estar extraindo essa linha. Deixa eu atualizar aí para vocês. Aí ficou amarela a linha, tá vendo? Então, essa linha amarela, eu posso clicar nela, extrair essa linha, extrair a outra linha. Para mim está dizendo dentro de qual perfil que eu quero que o meu software faça a usinagem. Depois de ter escolhido as linhas, deixa eu atualizar aí para vocês. Aí atualizou.
Depois que eu escolhi as linhas, essa ao redor, aqui dentro que eu quero fazer a usinagem, eu estou dizendo para ela, né? Eu confirmo com Enter, eu dou um Enter no teclado e ele confirma as linhas. Para ele usinar, eu tenho que criar um bruto, como se, por exemplo, a minha peça tivesse ali o material maciço. Para criar esse material maciço, tem um atalho aqui do lado direito, que é Stock, vai aparecer aí já para vocês. Então, esse atalho aí, que tem como se fosse um cubozinho laranjado, clica uma vez nele, ele vai abrir uma guia. Então, ali em cima, no canto esquerdo, está aparecendo ali em inglês Automatic e Stock. Então, é bruto automático. Daí você tem a opção box, que seria quadrado, ou se for cilíndrico, a tua usinagem, uma peça cilíndrica, você clica em cilíndrico. Então, como a minha peça é quadrada, eu vou deixar em box. Temos as opções aqui embaixo de offset, por exemplo, eu posso dizer que a minha peça tem mais material, o bruto, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, né? Então, tem essas opções aqui, box offset, no caso, né? Essa opção aqui, são valores que eu posso dizer que o meu bruto, digamos, a minha peça bruta, antes da usinagem, tenha. Então, vamos dizer que a minha peça tem 10 para a esquerda, 10 para a direita. Então, vocês podem estar vendo lá que a minha peça ficou com 10 milímetros maior, ó, as linhas lá apareceram lá no meu bruto, um pouco maior para cada lado em X. Então tá, estou com a minha peça presa, já estou com o meu bruto criado, ela já está no centro porque eu já desenhei ela no centro lá no SolidWorks. A próxima peça eu vou desenhar deslocada para a gente simular ela deslocada. E vou agora para o sistema de manufatura. Então aqui em cima tem uma opçãozinha de lápis, né? Tem um lapisinho ali. E do lado direito tem a opção manufatura, que é usinagem, que tem a opçãozinha de uma ferramentinha ali. Então do lado esquerdo é desenho, que é um lápis, e do lado direito é uma ferramenta que é a usinagem. Ele vai abrir uma guia na tela, aí você tem que colocar um nome, vou colocar um nome aí de 07071, que é o que a gente estava, o desenho que a gente está mexendo. Aqui você escolhe a máquina que você vai usar. Então, aqui tem várias máquinas. Você também pode estar usando esse software para fazer usinagem em torno, né? Torno CNC. Então, vou colocar Training 1000 MCP. Aqui ele pergunta se as minhas coordenadas são absolutas ou incrementais. Então, você pode estar escolhendo, né? Se você quer trabalhar com coordenada absoluta incremental, e dá um OK. Então, ele já abriu a opção de manufatura para mim. Já mudou um pouco a tela. Apareceu alguns ícones aqui em cima que não tinham antes. Vários outros ícones aqui em cima e do lado direito da tela aqui também. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer um desbaste. Então, tem uma opção aqui, que é uma opção de desbaste. Do inglês, Hogging Operation, é a operação de desbaste. Então, tem esse quadrinho ali, que é como se fosse o mesmo desenho que a gente está usinando, ó, operação de desbaste. Então, a gente clica uma vez nele, e clica uma vez na peça. Ele está perguntando qual peça que você vai usinar. Eu clico uma vez na minha peça e dou um Enter. Agora ele está perguntando qual que é o percurso que você vai usinar. Aí você dá um Enter de novo. Abriu uma outra guia. Essa guia, então, você vai falar o quê? Você vai falar qual que é
a usinagem que você vai fazer. Você pode fazer ela concordante, pode fazer ela discordante, ou pode fazer ela otimizada, cortar para os dois lados. No caso aqui, eu vou usar Climb, que é concordante. Então, é a ferramenta girando no sentido horário e ela vindo no sentido da porta, no caso, né? Sentido da tela aqui. Aqui é o passe lateral, que a ferramenta dá. Quantos por cento do diâmetro dela ela pode dar? Lá no caso, a gente estava usando 50%, que era os 8 milímetros. Vou manter 50% aqui. Aqui você tem a opção de deixar sobre metal. Esse sobre metal pode ser nos 3 eixos ou pode ser só em um eixo, só Z ou só X ou só Y. Depois a gente pode alterar isso na segunda guia que vai abrir. Então vou deixar aqui com 0.5. Aqui está perguntando qual ferramenta na segunda guia superior, qual ferramenta que a gente vai usar, qual o avanço. Então eu vou colocar um avanço aí de 2.500, que era o que a gente estava usando, e um avanço de incremento. O avanço de incremento estava usando 1.000, se não me engano. O RPM que a gente estava usando, acho que era 4.500 lá no outro programa. Deixa eu voltar lá para dar uma confirmada. Vou voltar lá no programa. 2.500 de RPM. Então vamos voltar lá no outro e colocar o mesmo. Então era 2.500 de RPM. Posição da ferramenta no magazine aqui, ó. Então eu vou colocar na posição 1. Diâmetro da ferramenta. A ferramenta com diâmetro de 16. Raio de canto. Quando você está usando um cabeçote ou ferramenta com inserto intercambiável, que é aquelas que você substitui, você coloca um raio de canto. Por exemplo, quando é um cabeçote aí de 16, de 25, o canto de raio normalmente ou é 0.8, ou 0.4, ou 1 milímetro. Aí, quando é uma fresa, se ela não for esférica, ela for uma fresa topo, aí então você coloca nada, uma fresa topo com canto vivo, então não tem raio de canto, então não tem. E aqui você tem uma galeria, né? No caso, você pode clicar em Find e buscar lá na biblioteca de ferramentas alguma ferramenta que você já tenha. Normalmente essas grandes indústrias, né? Todas as ferramentas que já estão dentro dos magazines já estão todas aqui, todas salvas, né? Então, eles usam sempre as que estão nas bibliotecas. Você pode filtrar aqui por acabamento, esférica, por fresa topo, a fresa T, que a gente já falou, tem fresa T também, né? T-slot aqui embaixo, com lipop, que seria uma fresa com a ponta esférica maior do que o corpo, desbaste lateral e assim por diante. Então, tem vários tipos de ferramentas, aí, broca, só para vocês escolherem. E daí a terceira guia, lá em cima, naquela opção, né? Eu dei um cancelar e voltei, é o nível que vai começar. Então, vai começar em que nível, terminar em que nível. Isso que depois a gente pode alterar. E o incremento por passo. A gente estava usando 5 lá, vou deixar 5 aqui também. E vou dar um OK. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ela foi lá dentro, ó, já gerou as linhas. Só que ele fez todo um cálculo sozinho. Eu não precisei ficar colocando G01, X8, Y0, todo aquele cálculo de deslocamento. O software gerou as linhas ali dentro da nossa usinagem, todo automático. Não precisei ficar colocando nada. Só disse, então, qual que era a ferramenta, disse qual que era o sobremetal e disse qual que era o local que eu queria usinar e assim por diante. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa guia, que tem um maisinho aqui do lado esquerdo. Você pode clicar 2 vezes aqui no ciclo de desbaste, ou você pode clicar 2 vezes bem rápido em cima da linha, lá onde foi gerado. Então, se você vier aqui e clicar na linha, 2 vezes bem rápido, ele abre o ciclo de novo. Só que agora ele te dá mais opções. Tá todo mundo conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aí? Sim. Juscelito? Então, beleza. Então, aqui você consegue alterar algumas coisas, por exemplo, o sentido de corte, só que ele abriu uma outra janela, né, parecida com aquela primeira. Então, ele deu uma quantidade de informações que você pode alterar maior do que antes.
Então, aqui, por exemplo, está escrito offset, certo? Aqui está escrito 0,5. Se eu deixar 0,5, ele vai deixar 0,5 nos três eixos, x, y, z. Se eu deletar daqui, ele vai habilitar a opção de offset só em x e y, aqui embaixo. Então, quando eu deleto o offset lá de cima, ele libera o offset, que seria um sobremetal para acabamento, para x e y. E eu posso deixar um offset diferente aqui para z, ó. Por exemplo, posso deixar 1/10 para z, para dar acabamento, e 0,5 para x e para y. Então, é tudo uma coisa que ele vai automaticamente calcular. Não vou precisar eu ficar colocando x e y lá. É todo o software que calcula. Que mais? Aqui eu posso alterar o RPM, o avanço, né? Avanço de incremento, avanço de deslocamento. Na segunda guia lá em cima, eu posso dizer se eu quero que a ferramenta trabalhe por dentro, por fora, ou centro da ferramenta. Isso depende muito do perfil que eu tenho de peça, né, que eu estou usinando. O incremento de corte, eu vou alterar aqui para 1 milímetro. Ponto de segurança, no caso, aqui está 5 milímetros, vou deixar. E algumas outras opções. Ok, e vou dar um ok. Vamos ver o que ele vai gerar. Eu coloquei 1 milímetro de incremento, ele vai gerar mais linhas. Então, se a gente der uma olhada lá, já gerou as linhas. Ó. Não precisou eu digitar G01, G02, nada. Fez tudo sozinho. E vamos simular isso aí, então. Tem uma opção aqui, que é uma espécie de simulate, ó, é tipo simulação em máquina. Então, eu clico uma vez e ele vai abrir uma outra tela, que é do simulador. Então, aqui está o meu bloco e eu dou o play. É lógico, muito mais fácil fazer por aqui, né? Você não precisa ficar colocando lá nome de programa, 0 peça, G54, G21, G90, qual que é, zerando ferramenta. Por aqui é muito mais simples, né? Então, no caso, depois desse programa feito aqui, ele já está usinando dentro do software. Eu teria que gerar um código G, né? Transformar isso aqui em letra e número. E daí copiar esse programa para dentro da máquina ou transmitir ele de alguma forma. Então agora eu vou mostrar para vocês como que seria isso. Fechar o simulador, então. Tá tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Conseguiram pegar a ideia, o raciocínio, mais ou menos? Então tá bom. Tem uma opção aqui, ó, código generate, que é gerador de código. Então você clica uma vez nele e coloca um nome. Vou colocar um nome aí 07071.txt, que é um arquivo de texto, e salvar. Aqui eu também vou colocar 07071 e vou dar um ok. Vou dizer não, aqui ele está pedindo para salvar o número de ferramentas e tal, vou dizer não. Eu vou repetir de novo o número do programa 2 vezes para confirmar. Então ele vai gerar um código e vai abrir um arquivo de texto aqui, ó. Dentro desse arquivo de texto, se vocês olharem, tá o nosso código lá, ó. Ele vai chamar a ferramenta, vai dar um M6 lá. Então ele vai gerar todo aquele código que a gente fez por linha,
ele vai estar gerando aqui dentro desse arquivo TXT, ó. Então ali ele está chamando a ferramenta, ó, Ô, louco, mais fácil, hein? E01M6, G54, ele está dizendo aqui qual que é o RPM, ó, 2500, está dando um M3 aqui para ligar no sentido horário, ele está dando um G43 aqui, ó, Z5H1, que é a altura da ferramenta 1, tá vendo? Está dando um M7. Então, todo aquele trabalho que a gente teve de digitar G01, F, Z, X, Y, ele cria todo sozinho, só que ele cria um programa extremamente grande, né? Ele não cria subprograma, ele cria um programa bem mais complexo. Então, isso aqui gera um programa com muito mais linha, bem grande. Então, a gente já está aqui no N2530, ó. Então ele vai criando linha por linha, ó, G1, G2, G3, X e Y, coloca o raio que precisa por lá, compensa e tudo assim por diante. Lógico, como eu sempre digo, varia de máquina para máquina. Talvez vocês tenham que ter na verdade, tem que ter o pós-processador que gera esse arquivo em TXT, ele tem que ser específico para a máquina. Então, vocês têm que pegar e o dia que for trabalhar, né, não sei, ou estar ciente de que, se acaso der problema e vocês tiverem que fazer a manutenção na máquina que não está dando uma comunicação, tem que verificar se o pós-processador é compatível com aquele equipamento ao qual vocês vão trabalhar. Então, quando é uma usinagem assim, simples, quadrada, a gente até consegue fazer aí na mão, né, na máquina, né, uma coisa mais simples. Mas, normalmente, na indústria, não usa essas máquinas para fazer esse tipo de usinagem, né, usa para fazer usinagem mais complexas. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas peças, umas imagens, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa imagem aí é um molde e um molde de sopro. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? O molde de sopro, ele é o quê? Ele é oco por dentro. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês hoje, lá no grupo, links para vocês assistirem de moldes de sopro. Esse aqui é o molde de sopro de uma garrafa PET de Coca-Cola. Vou mostrar aqui que vai virar daqui a pouco. Eu troquei aqui, vai trocar para vocês agora. Em breve. Aí. Esse aí é um molde de sopro de uma garrafa Coca-Cola. Essa parte do meio central aí que estão vendo de pé, prata, no caso é de alumínio, e os outros lá são de um material mais duro, né? Não são de alumínio, são outro tipo de material. Esse tipo de usinagem aí é feito no centro de usinagem. Então, eu vou mostrar para vocês no vídeo lá como que eles desenvolvem, né, não a usinagem da peça, mas como que eles desenvolvem o sopro, né? A peça em si, a gente vai desenvolver, digamos, alguma coisa parecida com isso no SolidWorks. Não vamos conseguir fazer exatamente idêntico, mas vamos tentar dar um migué aqui, ver o que a gente consegue desenhar. Não vai ficar parecida, porque para conseguir fazer desenho de uma garrafa PET aí é uma semana mais ou menos. Então vamos criar uma nova peça. Vamos tentar fazer alguma coisa parecida com isso aqui. Meio que quadrado. SolidWorks vocês conhecem, né? Então já mostrei para vocês agora há pouco. Eu vou criar um novo esboço no plano frontal. Vou colocar as medidas aqui, ó. 100. Recursos. Ressalto base.
Eu vou puxar uma linha de centro da parte superior até a parte inferior. Vou tentar fazer alguma coisa meio próxima aqui, um perfil meio mais ou menos. Não ficou bom. Vamos começar de novo. Vai demorar, tá? Fique tranquilo. Ok. Agora vamos colocar a parte que a gente coloca o lacre, né? Alguma coisa meio parecida com isso. Agora vamos fazer o restante do perfil ali. Vamos fazer de conta que isso aqui é um desenho parecido com a garrafa de Coca-Cola. Ok. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um corte aqui, ó, por revolução. Corte por revolução. Vou dizer que vai ter que girar ao redor desse cara. Ok. Então ele vai ficar um perfil mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Se vocês olharem lá no nosso desenho, lógico, não ficou idêntico, né? Porque é só um simulacro, né? Só uma simulação. Então ele seriam no caso duas peças iguais a essa. Vocês vão ver nos vídeos que eu estou enviando para vocês. Duas peças iguais a essa, uma fechando de frente com a outra, e mais o fundo e mais o gargalo na parte superior. Então isso aqui, para você usinar num centro de usinagem na mão, na unha, colocando o código G01, G02 na mão lá, é muito difícil. Praticamente não é impossível, mas é muito complicado, muito complexo. Por isso que daí tem que partir para software, né? Professor, Prossiga. naquela que você mostrou lá, aquele molde tem 2 pinos de guia. O pino Isso. guia é feito depois ou feito já no momento que está sendo usinada a peça? É feito no momento que está sendo usinada a peça. Já para ficar tudo no mesmo centro guiado. Vou pegar o desenho aqui. Ali. Ele tem duas buchas guia, né, de um lado, e 2 pinos guia do outro. Então isso aí é desenvolvido juntamente, já faz a usinagem do produto e já faz a usinagem do alojamento do pino e da bucha. Para ficar tudo no mesmo centro, na mesma coordenada exata, né? Lógico, isso Quando a gente faz, não sai... professor, quando a gente faz um modelo, depois faz um molde para fibra, que eu já fiz, já trabalhei com isso, tem muito uma parte chamada bipartido, para poder fazer a descolagem da peça, entendeu? Isso, tem que abrir, né? Uhum. Tem que abrir o molde no meio para conseguir tirar a peça de dentro, né? Uhum. Aí também é dessa mesma forma? Ou Sim, tem aqui é bipartido. Tem também um sistema de sopro para poder descolar a peça, algo parecido? Ele não tem um sistema de sopro para descolar a peça na parte externa da peça, no molde, porque o molde não tem nada negativo que essa peça fique presa. Só que existem alguns perfis de produtos, tem um outro produto que eu mostrei aqui, existem vários tipos de produto, né? Se a gente pesquisar na internet moldes de sopro, deixa eu ver se eu estou com a página de internet aberta aqui, acho que está, vou fechar esse PDF que a gente já viu.
Professor, Prossiga. eu trabalhei numa Envolve empresa e eles fabricavam de detergente. frasco Esse para detergente. era uma bolha pequenininha, assim, tipo parece uma bolita de plástico. Ela Isso, eu injetava vou aí estar dentro. enviando, é, Isso. vou estar enviando o link para vocês e vocês vão estar assistindo os vídeos. Ele depende da tecnologia empregada, ele pode ser uma pré-forma, né, que é aquecida, ou pode ser uma extrusão de uma espécie de uma mangueira, né, em que o produto é tipo, depositado em forma de parison. Então vamos colocar aqui moldes de sopro. Esse que eu coloquei aqui é só um exemplo, né, para a gente fazer um simulado lá no Edcan. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. Então, existem inúmeros tipos de produtos, né, no mercado. Hoje, tudo que você imagina quase é de plástico. Então, existem aí desde sifão não, esses dispositivos para carro, o que tem de plástico dentro da parte de motor de carro ali, né, nas carenagens e tudo mais, então, ou é injetado ou é soprado. Aqui a gente está vendo algumas imagens, né, tem alguns com os dispositivos hidráulicos e tudo mais, então, ele não esse plástico ele não fica agarrado na parte do molde, então ele não precisa de nada para descolar ele do molde, porque o molde ele não gruda, né? Um galão de 20 litros de água aí. Mas na parte interna tem um ar positivo para fazer a suflagem, né? Fazer com que ele cresça dentro dessa parte bipartida fique com o perfil do produto. Então esse bloco aqui no caso, ele tem uma refrigeração e ele fica gelado. Então a hora que o plástico aquecido encosta aqui, ele esfria e pega o formato do molde. Então vamos brincar aqui, vou salvar isso aqui como salvar como, né? Vamos pegar esse exemplinho aqui que eu tentei modelar e vou salvar ele como coca e tem que ser no formato lá de parasólidos, não editando, não abre. Vamos ver agora se ele vai abrir. Então, vou salvar esse cara aqui, né? Que foi o nosso primeiro exemplo. Ok. E vou criar um novo. Vamos abrir então a coca. Não ficou nada parecido, mas vamos fazer de conta que ficou. Então, no caso aqui está nosso molde, só que agora a nossa peça está deslocada do centro. Ó. Onde é que está o nosso centro? Está lá embaixo. Está lá na parte de trás. Já vão ver. Então, ela está lá atrás do nosso molde. Eu tenho que trazer essa peça, esse centro dessa peça, para o centro da nossa usinagem, que o cara que está lá no centro da usinagem vai achar o centro da peça. O cara vai falar, ó, a minha origem lá da minha usinagem está aqui. Aí você vai ter que pegar e posicionar aqui dentro do software, no mesmo ponto. Então, eu vou posicionar aqui. Para mim posicionar ela, tem várias coisas que eu posso fazer, né? Então, aqui do lado direito, tem um botãozinho que é o mover, né? O transladar. Vamos ver se vai atualizar para vocês verem. Aí, tem um botãozinho ali, tem uma setinha. Aí tem a opção de você dar escala. Você pode estar fazendo uma cópia espelhada, pode estar fazendo uma rotação dessa peça. Você pode estar fazendo um mover, né? Que seria o translate, que é transladar. Então, eu vou transladar, vou clicar em translate, vou vir no modo dinâmico. Aí apareceu. Então, tem o modo dinâmico e vou dar um OK. Aí ele vai perguntar quem. Aí eu vou clicar na peça, vou confirmar com Enter. Vou clicar em qualquer ponto fora da peça, vou arrastar e clicar de novo.
Então, a minha peça se deslocou, ó. Minha usinagem, o centro da minha usinagem está bem deslocada na minha peça. Está bem fora da minha peça. Está bem totalmente deslocado do centro, digamos assim. Agora eu vou criar uma linha. Aqui em cima no canto direito tem uma opção linha. Vou clicar na linha. Vou estar indo lá na minha peça e vou criar uma linha em tarefa. Vou desenhar uma linha, então, desse ponto até esse ponto aqui, atravessando de um lado ao outro do nosso bloco. Então, a minha linha foi criada. Então, eu sei que esse bloco ele é simétrico, porque fui eu que desenhei, logicamente. Ele é simétrico, então, se eu pegar o centro dessa linha, vai ser exatamente no centro do meu produto, no centro do meu molde lá, no centro do meu bloco, digamos assim. Então, agora eu vou lá em transladar de novo. Vou no modo dinâmico novamente. Dou um OK. Seleciono tudo que está na tela. Confirmo com o botão direito. Ou dou um Enter. Tá difícil de atualizar para vocês aí. Vou dar um Enter. E agora eu vou clicar no centro da linha. Vou arrastar até lá e clicar lá no centro da minha usinagem. Então eu desloquei a minha peça até lá. Agora tem a opção aqui embaixo, ó, nessa guia aqui embaixo, tem a opção top, que é a vista de topo. Então eu vou nessa opção para mim ver qual que é a posição. Essa vista de topo diz para mim qual que é a posição da ferramenta. Então eu estou olhando essa minha peça de cima, então é o lado em que a minha ferramenta vai atacar essa peça. Agora eu tenho que criar o meu bruto lá, lembra do bruto? Então eu vou clicar lá no bruto, vou deixar em automático e vou dar um OK. Vou tirar aquele 10 para mais, 10 para menos, vou tirar e vou dar um OK. Já criou, se você olhar ali, já tem algumas linhas ali, então, já criou o meu bruto. Minha peça já está com o bruto. Se eu clicar aqui, ó, ele aparece, né? Ele aparece um verdinho mais claro ali. Então, eu escondendo a minha peça, fica o meu bruto, que é esse verde aí. Pronto. Então, eu já achei o centro da minha peça. Já está tudo certo. Já criei meu bruto. Agora nós vamos para a manufatura lá. E é naquela opção lá da ferramentinha lá em cima. Vou colocar a sequência de 07072, que é o segundo programa de hoje. Então, vou deixar no trem 1000, absoluto, e OK. Agora, então, eu vou fazer o desbaste. Então, eu vou clicar lá no desbaste. Routing. Ele vai pedir qual peça, eu vou clicar na peça e vou dar um Enter. Aí ele vai pedir o perfil, aonde você quer usinar. Vou clicar nas linhas aqui e vou dar um OK de novo. Aí ele vai abrir aquela opção lá, vou colocar otimizado, vou deixar com 0 de submetal,
Vou usar a mesma ferramenta de 16, vou colocar na posição 1. Incremento, vou deixar 5, só para ela dar uma simulada rápida e vou dar um OK. Vamos ver o que ela vai gerar aí. Então, lá dentro, vocês podem ver que ele se adaptou, já criou as linhas lá dentro. Então, as linhas ali dentro já estão criadas. Vamos abrir o ciclo novamente e vou diminuir o passe lateral para 25 e vou diminuir o incremento também. Então, o incremento eu vou colocar aí, cadê você? Tá aqui, eu vou colocar 1,5 mm. OK. Offset eu vou deixar aí de 1 mm e daí vamos dar um OK, vamos ver como é que vai se comportar. Então ali ele já criou as linhas, ó, vocês podem estar vendo, aquelas linhas que a gente estava vendo naquele outro simulador, quando a gente ia digitando, que iam sendo criados, foram criados todo automaticamente aí. Vamos simular para ver como que vai ficar esse acabamento aí. Esperar abrir a tela para vocês aí, tá um pouco demorado. Beleza, abriu a tela, eu vou dar o play aqui, vamos ver como é que vai ficar a simulação. Vou dar uma acelerada aqui, porque senão vai ficar até mais tarde. Então ele vai fazendo todo o movimento de forma a gerar aí as linhas, né? E vai respeitando o contorno do produto que foi desenhado. Então ela esse perfil complexo, no caso que seria da nossa garrafa aí de refrigerante, ele vai sendo criado todo pelo software mesmo, né? Podem estar vendo aí. E ele vai seguindo todo o perfil do produto desenhado. E é assim que funciona. Agora a gente vai usar uma fresa esférica e vamos fazer um acabamento nessa peça. Vou fechar o simulador, vou vir aqui e vou mandar ela vir entrar com a ferramenta para fazer o acabamento. Então teria que fazer o quê? Mandar ela para o ponto de troca de ferramenta. Agora não estou achando onde é. Aqui. Trocar ferramenta. Em Z. OK. Mover para troca de ferramenta. Então agora eu vou chamar outra ferramenta. Vamos chamar uma outra ferramenta esférica. Vou pegar uma ferramenta esférica aqui com um diâmetro de 10. Balnose. OK. Vamos selecionar ela. Agora vamos fazer um perfilar, profiling. Esse perfilar aqui é para dar acabamento. Então, a gente vai vir aqui, vai selecionar a peça. Confirma dando um Enter. Aí ele vai perguntar ao redor de quem, clica 2 vezes na linha, ele vai gerar o percurso, perfil, você confirma dando Enter de novo. Vai abrir a opção, né? Aí ele vai pedir aqui raio para acabamento, eu vou deixar 0, deixar sem nada,
sobre metal, vou deixar 0, vou colocar a ferramenta na posição 2. Então, vou dizer que ela tem um diâmetro de 10 e um raio de 5. Então, o incremento eu vou deixar 1 e vamos ver como é que ela vai. Esse deu. Vamos ver o que vai dar de erro aqui. Pronto. Aqui nessa opção eu posso fazer ela ficar visível ou invisível. Vamos ver se eu consigo transformar isso aqui em não visível. Não está dando a opção. Mas tudo bem. Então ali vocês podem estar vendo que tem duas cores de linha, né? A ferramenta 1 e a ferramenta 2. A gente pode editar e colocar aí para ela incrementar menos, né? Vamos colocar para ela incrementar aí 0,25 e vamos ver o que vai acontecer. Então a gente pode estar vendo aqui que o primeiro desbaste, então, fez um desbastão, segundo, agora a gente vai para uma simulação. Então a primeira ferramenta vai fazer um desbaste, a segunda vai entrar dando um acabamento. Bom, galera, acho que é isso. Vou passar os links para vocês, espero que vocês assistam os videozinhos. Tem um vídeo de uma indústria ali, acho que deve dar uns 13 minutos, uma empresa de embalagens plásticas, né? Não é de Cascavel, não sei de onde que é, mas é um videozinho legal que mostra o processo de sopro, explica bem certinho como funciona o processo de sopro, né? Para quem quiser tirar mais algumas informações aí. Aí tem mais uns 2 videozinhos pequenos, uma do comercial de uma sopradora da Home e uma outra que é um processinho que mostra como funciona assim o processo, né? Bem resumido. Então são 2 videozinhos curtos, né? 3, 4 minutos e um videozinho um pouco mais comprido, de uns 12, 13 minutos. Aí eu vou estar enviando aí no grupo. Gostaria que vocês assistissem. Eu vou atualizar a lista dos trabalhos, né? Que teve mais gente que já me entregou de ontem para hoje. Ontem à noite entregaram alguns, hoje durante o dia, agora há pouco vou entregar mais alguns. Aí eu vou atualizar a lista, vou disponibilizar e tenho que fazer a chamada antes de vocês saírem. Já são 9h20. Daí espero que vocês assistam. E não sei, eu acredito que uma pecinha simples aí, só para não passar batido sobre o centro de usinagem aí, daria para fazer uma programaçãozinha, né? O que você me diz, Jocelyn? Você que é o cara que fala mais aí. Olha, professor Ney, vai tentar. Vai tentar? Vai se unir, vai tentar fazer, professor. Eu acho que o Rodrigo Pinheiro da Cruz lá vai saber essa. Ele ajudou vocês com o torno ou não? Você quer que eu fale que ele ajudou, professor? O que ele ajudou? O nada. Ele falou assim, entra no site da Home e copia de lá. Ah, é? Olha só. Não, mas isso é meu, professor. Manda aí que nós damos um jeito. Tá bom. Então, Pelo simulação... menos todo. A gente consegue colocar, senhor. Ué. Então aqui a simulação, vocês podem ver que ficou bem melhor, né?
o gráfico já ficou bem melhor, né? Porque o software já é um software mais específico. Então, assim, fizemos junto, né? Desenhamos aí, vocês viram que fui eu que desenhei, eu que programei, tudo certinho. Então, não tem segredo, é só fazer o download dos programas, instalar aí e usar. Eu só queria que vocês fizessem um programinha de código G lá para a gente medir, para ver como é que tá, né? Pra vocês também correrem um pouco atrás de mais informação. Fazer um programinha simples aí, só de fazer um perfil ao redor de uma peça. Qualquer coisa eu posso mandar um programa como exemplo, com o desenho, com o programa junto, com o exemplo, e vocês fazerem daí o outro programa. Então, eu vou fechar aqui o simulador, vou minimizar. Vamos fazer a chamada aí antes de vocês saírem, né? Cadê? Abra. Opa, abriu. Dia 7, próximo encontro nosso vai ser no dia 13 e vai ser o último. 13. Pelo que eu tenho aqui comigo, é para ser o último encontro no dia 13, então semana que vem. Então a gente pode fazer o quê? Fazer uma revisão, né? Completona aí, fazer um negócio incompleto. Resolver aqueles 2 primeiros exercícios que foi passado de torno CNC para vocês, para tirar todas as dúvidas que tinham ficado para trás. E vida que segue, que nem diz, né? Aí esperar para ver o que vai acontecer. Vamos ver quem. Eu não sei se vai voltar às aulas presencial, se não vai. Daí complicado, né? 16 participantes. Uhum. Então vamos começar pelo começo, né? Ademir é um cara que tá aí, né? Vamos lá. Ademir de Cristo. É esse mesmo, né, Ademir? Cleiton Pascoaloto. Vamos ver esse Cleiton aí. De J. Mana, Jocelito. Sim, senhor. Ali, Jocelito é o terceiro aqui. Ademir, Jocelito, Dudu é o Eduardo Dos Santos dos Gonçalves. Santos Gonçalves. Aí temos Edson Manuel Gonçalves. Que foi, Edson Nereu? Manuel tá aí também. Presente. Leonildo Ferreira tá aí também. Opa, tamo aí. Jonathan Damasceno. Jonathan Damasceno. A Jéssica não veio hoje? Não vi a Jéssica aí. Presente. A Jéssica não apareceu hoje, né? A chuva não deixou, professor? Eu já não veio. Jonathan tá aqui. Jonathan, Lá José no Praia da Eduardo Luz, Santos. aqui no Lindoeste. Eu estou aqui. É o Não. José Eduardo Santos, né? Júlio César. Cadê o Júlio César? Tá aqui também. Vamos ver quem mais tá aqui. Lucas da Silva. Márcio Rodrigues. Presente, professor. Ele fala. Márcio está aqui. Olha Marca aí. ele, professor, Ele rapaz. fala, professor. Marcos Merlo Dias. Tô na área. Marcos Merlo Dias. Tá aqui. Jair Mendes. Estamos na área aí, pessoal. Opa. Tá na área, comanda uma latinha. Nereu Ribeiro. Comanda latinha, pinga pura mesmo. Presente, Tá professor. na área, comanda latinha. Ó o Nereu, cara, apareceu aí, o seu Nereu. Paulo Ó o Marcos aí, Gonçalves. rapaz. Aí sim. É nóis aí, gente. Gilmar, vamos ver se o Gilmar veio. Taraujo Cardoso. Quem que é esse? Thiago Araújo Cardoso. Thiago Araújo Thiago Cardoso. O próprio. Então, nós temos aí um total de 16 alunos. Alguém já saiu? Pelo jeito. Então tem que ter 15 presenças. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, uma falta da Jéssica, uma falta da Jéssica, uma falta do Cleiton Pascoaloto e uma falta do Gilmar Pereira de Carvalho. Então, vamos colocar um amarelo bonito aqui. Então, 3 faltas, o resto é. Pra quem não faltou nesse dia, tem nota, professor? Opa, pra tudo tem um pontinho a mais, né? Participação. Quer Opa! Aí, moral, hein, professor? Beleza. Se depender de mim, tá tudo tranquilo, pessoal. Não esquenta a cabeça. Mas vamos fazendo uns trabalhinhos aí, vamos acertando as notas. Então, eu vou finalizar aqui a gravação. Deixa eu parar a gravação.